Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo, né? Esse vídeo nós vamos mostrar a etapa de montagem aqui das lajes, né? A lajes do pavimento superior. No térreo a gente tem um contrapiso. O contrapiso, para quem não está habituado, seria basicamente apoiado no solo. Então ali a gente tem um concreto apoiado sobre malhas no solo. Nesse caso, a laje, ela também tem a função de ser um piso, né? Mas a diferença é que ela não está apoiada no solo, ela está apoiada nas vigas da residência, né, na estrutura de concreto. Então, nesse momento, nós optamos especificamente esse projeto, lajes, né, pré-moldadas. É o mais comum nas obras residenciais. Você tem outros tipos de lajes, né? A grande vantagem de você trabalhar com esse tipo de laje que nós estamos trabalhando, que seriam as lajes pré-moldadas treliçadas, é justamente facilidade de montagem, né? E pela economia nas formas, que seriam as madeiras, né? Que a formas tem aquela função de moldar o elemento, né? Então, seja lajes, vigas, pilares, a forma tem essa importância, né? No caso dessas lajes, vocês podem ver também que a gente optou por laje treliçada pré-moldada com enchimento em EPS. Seria justamente, né, colocar esses EPS entre as vigotas. O que seriam as vigotas? Seriam essas vigas menores, né, intermediárias, que elas têm são treliçadas, né? Vocês podem ver, ela tem uma capa de concreto embaixo e uma treliça em cima, e você vai moldando ela, coloca uma numa posição, depois você coloca outro EPS, coloca outra viga, e assim você vai montando toda a laje, né? E ao mesmo tempo que a gente vai montando, né, a gente também tem que deixar tudo preparado, toda a instalação elétrica, a instalação de hidrossanitária também, né, com as passagens, espera, né, para a gente estar passando com essas tubulações. Então, e os pontos, né, de passagem com os eletrodutos, que seriam aqueles materiais, né, que vocês podem ver amarelo, né, justamente para a posterior passagem dos cabos, condutos para a instalação elétrica. Então, quando nós falamos desses concretos, o concreto ele vai ter algumas características, entre elas a resistência do concreto, que ela pode ser chamada de resistência característica aos 28 dias, né, o famoso FCK. Então, é muito comum o pessoal utilizar, né, 25 MPa. Então, a gente fala de 25, 30, 35, 40 MPa, enfim, vai subindo conforme a necessidade da obra, né? Nessa residência, especificamente, nós adotamos 30 MPa. Nossa intenção era trabalhar com 25 MPa, né? Tem uma leve economia, né? Quando a gente fala em custo, né, do metro cúbico de um concreto para o outro. O que nos fez acabar adotando 30 MPa foi porque a gente tem uma laje, uma viga mais solicitada na região do balanço, né, na região da suíte, do pavimento superior. E essa viga, ela é um pouco mais solicitada e o engenheiro acabou preferindo, né, trabalhar com um concreto ali com uma resistência de 30 MPa. Outro ponto, né, para quem não está muito familiarizado, né, para entender como que a gente chega, né, nesse processo de montagem das lajes, né, na prática é o seguinte: quando a gente começa todo o desenvolvimento do projeto arquitetônico para depois chegar no projeto de estruturas, né? O projeto de estruturas, basicamente, né, é o famoso calculista. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele projeto de arquitetura, ele vai dimensionar a estrutura, né, então ele vai fazer alguns pré-lançamentos, né, algumas análises estruturais e verificar, né, de forma que essa estrutura seja capaz de resistir às cargas dessa arquitetura, né? A laje vai ter uma numeração. Então, se a gente falar especificamente dessa, ela vai ter a numeração 114, ela vai ter uma espessura, então aqui foi considerado 16 centímetros, né, de altura da laje. Vai ter a posição dela, então esse vermelhinho é a maneira que ela vai ser armada, então no caso, né, aqui na vertical, aqui vai ser na horizontal, aonde ela vai estar sendo apoiado, né, em cada viga, né. Por exemplo, ó, um projeto de montagem do fabricante que ficou a encargo de fornecer, né, essas lajes para nós. Então você pode ver aqui a maneira, né, que ela vai ser montada, a posição. Outro detalhe importante é que, dependendo do local, você vai ter que colocar alguns reforços, né, alguns ferros a mais para resistir esses esforços, né? Então isso é muito importante, você ter um projeto, né, um projeto de montagem das lajes com todas as posições, né, o tipo de ferro, né, que a gente chama de bitola, né, por exemplo, ó, que a gente está falando um ferro, né, de 10 milímetros, né, esses 10 milímetros seria a bitola, né, do ferro, né, ou seja, a área desse aço, né, a maneira que ela vai ser armada, né, e a posição, né. Então, isso é a importância, né, de você ter um plano de montagens bem definido para a obra, né.
Então aqui tem um sistema, né, falando da montagem. A malha, então ele fala, ó, usar malha, né, 20 por 20, diâmetro, né, de 5 milímetros, a cada 20 centímetros na transversal. Ou seja, isso aqui é um desenho de como que a laje deverá ser armada. O pessoal está montando as lajes, né? Então vocês podem ver da laje, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem também, né, os isopores, que são o enchimento, né? Ele fica entre essas vigotas, né, esses trilhos. Depois a gente vem com uma malha, né? Problemas ali, né, de trincar o piso. A gente tem esses detalhes, né? Deixar tudo armado, né? Em madeira, ela vai delimitar aonde o espaço e o concreto vai ser projetado ali, né?